Olá, seja bem-vindo a mais um episódio e hoje vamos estar a falar de fundos de investimento, ETFs e bolos. Quando se fala de fundos de investimento, ouço muitas pessoas dizer que não investem em fundos de investimento e que então preferem investir em ETFs. Isto não podia estar mais errado, isto não faz grande sentido, na verdade. E hoje o objetivo deste vídeo é mostrar-te exatamente o que é um fundo de investimento, o que é um ETF, quais são as diferenças e, na verdade, qual é a semelhança com um bolo. O que pode parecer um bocadinho estranho, mas já lá vamos chegar. Então vamos começar por perceber o que é um fundo de investimento. Um fundo de investimento é um cabaz de produtos, é um cabaz de ativos onde eu posso investir e que, por sua vez, terá uma determinada política de investimento com ativos lá dentro e há fundos de investimento diferentes, com políticas de investimento muito diferentes. Ficaste exatamente na mesma, com um bocadinho de sorte, e então eu vou explicar, na lógica dos bolos, o que é que isto quer dizer. Se fores a uma pastelaria, imagina, entras numa pastelaria, vais à montra e vês lá um bolo que nunca tinhas visto na vida. Não fazes ideia o que é aquilo não te diz absolutamente nada. E então o que é que tu vais fazer? Vais perguntar o que é aquele bolo, certo? Vais perguntar do que é feito, vais perguntar os ingredientes, a receita, seja lá o que for, e a pessoa da pastelaria vai-te explicar, e vai-te explicar todos os ingredientes, vai-te explicar como é que ele foi feito, qual é a receita, como é que foi confeccionado e tudo isso. E com base nessa informação, tu vais tomar a decisão de comprar ou não o bolo. Se aquela receita te agrada, faz sentido, é uma coisa que tu gostas daqueles ingredientes, gostas da forma dele ser confeccionado, gostas de tudo isso, então tu vais comprar esse bolo. Se por outro lado a receita não te disser nada, ou nem sequer gostares de algum ingrediente ou de alguma coisa que a pessoa te tenha explicado, então o que vai acontecer é que tu não vais comprar esse bolo. Estamos de acordo, certo? Então, aqui nos fundos de investimento, a lógica é a mesma. Um fundo de investimento é um bolo e que, por sua vez, tem uma receita que se chama política de investimento. E essa política de investimento vai então explicar exatamente como é que aquele fundo de investimento é construído, que tipo de ativos é que lá estão. E estes ativos podem ser ações, podem ser obrigações, podem ser depósitos, podem ser outros fundos, o que se chama fundos de fundos, pode ser o que tu quiseres. E a lógica é exatamente a mesma. Nós vamos olhar para aquela política de investimento e vamos decidir se queremos ou não uma fatia daquele fundo, da mesma forma que olhamos para a receita de um bolo e decidimos se queremos ou não uma fatia daquele bolo. A lógica é exatamente a mesma. Tal e qual como nos bolos existem centenas ou talvez milhares de hipóteses diferentes, os fundos de investimento são exatamente iguais. Há fundos de investimento para todos os gostos e seguramente que vais encontrar uns que gostas muito e outros que não gostas absolutamente nada. Da mesma forma em que tu tens bolos que têm chocolate e outros não têm, uns têm ovos e outros não têm, e outros têm muitos ovos, ou outra coisa qualquer, aqui é exatamente igual. Tu vais ter fundos de investimento que têm ações e outros que não têm, outros que têm obrigações e outros que não têm, e alguns que têm exatamente as duas coisas em proporções diferentes, porque as receitas dos bolos mudam, tal e qual como as políticas de investimento dos fundos de investimento mudam. E a lógica é exatamente essa. É nós podermos olhar para a política de investimento e percebermos exatamente onde é que estamos a colocar o nosso dinheiro. Porque, na verdade, ao comprarmos o que se chama uma unidade de participação, uma fatia daquele bolo, estamos, no fundo, a comprar um bocadinho de todos aqueles ativos que lá estão dentro, ok? E por isso é muito importante nós percebermos exatamente o que é que está naquela política de investimento e fazermos o nosso investimento dessa forma. Porque é que eu acho que os fundos de investimento são um tipo de investimento muito interessante para todos os investidores, mas principalmente para quem estiver a começar? E atenção, eu não me esqueci da questão dos ETFs e já lá vamos chegar, mas é importante percebermos claramente a questão dos fundos de investimento, porque vamos perceber que afinal são bastante semelhantes, os fundos de investimento e os ETFs. O fundo de investimento, na minha opinião, é uma hipótese bastante interessante para os investidores de uma forma genérica, mas especialmente para os mais iniciantes, porque são uma forma de diversificarmos o nosso portfólio, a nossa carteira de investimentos, de uma forma muito simples e muito barata. Vamos supor que queres começar a investir em ações. Estudaste sobre o tema ações agrada-te, queres começar a investir em ações. E tens aqui duas hipóteses. Ou vais identificar ações individuais e fazer esse investimento em cada um daqueles títulos que quiseres, sejam lá eles quais forem, e vais ter que analisar cada um desses títulos e perceber como é que eles funcionam, perceber o que é que são, quais são todos os rácios e etc. E numa fase inicial em que se calhar tens pouco dinheiro para investir, vais ter aqui uma questão, é que se calhar só vais conseguir comprar uma ou duas empresas, por exemplo, ok? Não vais conseguir diversificar com 10 ou com 20. Traz ali o teu dinheiro concentrado em uma ou duas posições que,
Se tudo correr bem, a tua análise tiver sido correta e o mercado ajudar nas tuas contas, então correu tudo bem. Se correr mal, o teu dinheiro está naquelas duas posições apenas e estás totalmente dependente. E aqui, na verdade, independentemente de correr bem ou mal, estás totalmente dependente do resultado daquelas duas ações, ok? Se agarrares no mesmo dinheiro que colocaste naquelas duas ações e investires num fundo de investimento de ações que tenha dezenas ou centenas de ações diferentes, então ficas muito mais diversificado na tua carteira. Continuas a ter o teu investimento em ações, assumindo que é um fundo de investimento 100% em ações, a tua carteira de investimento continua a ser 100% em ações. No entanto, em vez de teres apenas duas empresas, por exemplo, tens 20 ou 30 ou 100 ou 500. Esta questão da diversificação é muito importante para qualquer investidor, mas principalmente para quem está a começar e ainda está num processo de aprendizagem, tem pouco dinheiro, porque acaba por garantir aqui uma diversificação de carteira e uma minimização de risco bastante importante, e isso é sempre bom. E por isso o fundo de investimento, na minha opinião, acaba por ser um produto bastante interessante para os investidores, por permitir de uma forma muito simples estarmos investidos em dezenas ou em centenas de ativos diferentes. Claro que há aqui o reverso da medalha, que é, se fores um investidor mais, vou-lhe chamar sofisticado, e tu entendes o que eu quero dizer, vais perder aqui algum controle sobre a tua carteira, porque obviamente se calhar vais olhar ali para um fundo de investimento que tem 100 posições e há ali 10 ou 20 que não te fazem muito sentido e que não queres manter. E ao comprares aquele fundo, de certa forma, vais ter também aquelas 10 ou 20 que nem sequer te interessam muito para conseguir ter as outras 80 que queres. Por isso, obviamente, numa fase mais avançada, eu entendo que se calhar não faça muito sentido. Uma fase mais avançada, ou se fores realmente um investidor muito exigente em termos de carteira, quiseres ter exatamente a certeza de onde é que estás a colocar o teu dinheiro. Para a maioria dos investidores, especialmente novos investidores, eu acredito que isto não seja um problema e acredito que haja muitos benefícios investindo através de fundos de investimento em vez de títulos individuais. Toda esta questão que eu estive aqui a falar para ações vale para obrigações, vale para depósitos, vale para imobiliário, vale para qualquer outro tipo de classe de ativos que se enquadra dentro dos fundos e para os quais existem fundos. A lógica é exatamente a mesma e eu acredito que os fundos de investimento acabam por ser uma forma muito mais simples de colocarmos o nosso dinheiro investido e a começar a trazer alguma rentabilidade. Em relação aos ETFs, então, afinal, o que é um ETF? Onde é que entra o ETF aqui? Porque é que de repente nos últimos anos se tinha ouvido falar tanto dos ETFs e de serem a melhor coisa de sempre? E na verdade o que é que acontece? Um ETF não é mais do que um fundo de investimento em que a diferença para o fundo de investimento tradicional, que estávamos a falar agora mesmo, é a forma como eles transacionam. O fundo de investimento tradicional tem uma cotação diária e ele é comprado e vendido à entidade que gera esse fundo, ok? O ETF, ele é transacionado em bolsa. Aliás, o ETF quer dizer Exchange Traded Fund e Exchange, é o nome que se dá à bolsa. O que isto quer dizer é que é um fundo transacionado em bolsa. E por ser transacionado em bolsa, como por exemplo as ações, tem também todas aquelas variações, centenas ou milhares de variações dia a dia, conforme os investidores vão comprando ou vão vendendo. Ou seja, a diferença para o fundo de investimento tradicional é ele é comprado e vendido entre investidores em bolsa e, por isso acontecer dessa forma, tem cotações que estão constantemente a variar, dependendo das ordens de compra e de venda desses ETFs. E é isto. Esta é a diferença entre um fundo de investimento e um ETF. Durante algum tempo ouviu-se também dizer, e ainda se ouve, que os ETFs são melhores porque são de gestão passiva. Isso está errado. Há ETFs de gestão ativa com ótimos resultados. Ok? Por isso, a diferença entre um fundo de investimento tradicional e um ETF é pura e simplesmente na forma como ele é transacionado. A lógica é a mesma, a lógica que eu te contei do bolo, da política de investimento, é exatamente igual, simplesmente na forma como ele é transacionado e na questão da cotação variar muito mais do que num fundo de investimento tradicional, e fora isso é exatamente igual, por isso quem percebe um fundo de investimento percebe um ETF, porque não há diferença absolutamente nenhuma. E agora vem a pergunta, o que é melhor, fundos de investimento ou ETFs? Bem, como já me deves ter ouvido dizer várias vezes, depende. Depende de muitas coisas, depende acima de tudo do teu perfil de investidor, depende do fundo efetivamente que estamos a comparar, mas eu diria que os ETFs, genericamente falando, isto é muito importante porque obviamente há exceções a isto que eu vou dizer, os ETFs, genericamente falando, têm um custo de transação, um custo de gestão bastante mais baixo do que os fundos de investimento tradicionais, ok? Um fundo de investimento tradicional facilmente cobrará uma taxa de 1,5%, 2% ao ano em termos de comissão de gestão e existem ETFs a cobrarem 0,1%, 0,15%. Por isso, claramente, é uma diferença muito grande. E se multiplicares
esta diferença por vários anos do teu investimento feito a longo prazo, como sempre deve ser feito, então isto vai representar uma diferença muito considerável em termos de rentabilidade final. Essa é uma diferença muito grande porque em termos de diversificação eu acredito que haja para tudo. Agora, claramente, em termos de custos e em termos também de alguma facilidade de transacionar, eu vejo mais vantagens do lado do ETF. No entanto, não quer dizer que não haja fundos de investimento melhores do que ETFs, porque seguramente existem. Então, e agora, onde é que se compra os dois? Agora que já sabemos exatamente o que é que são os dois, como é que se transacionam os dois? Os fundos de investimento tradicionais, fica aqui o desafio para quando estiveres a ouvir esta mensagem, podes consultar no teu próprio banco e muito provavelmente vais ter lá um separador que diz fundos de investimento. E vais poder consultar os fundos de investimento que o teu próprio banco ou que a parte de investimentos que funciona com o teu banco tem disponíveis e consegues consultar quais são os fundos que existem e consegues comprá-los a partir daí, ok? Os ETFs vão ter que ser comprados através de uma corretora, lá está, por serem transacionados em bolsa de valores, e aqui os nomes mais conhecidos, a DEGIRO, XTB, Trading 212, Etor, há uma série deles, para transacionar esses ETFs. Para a análise dos ETFs, eu sugiro o site justetf.com, que tem, eu diria, vou mesmo arriscar dizer, tudo aquilo que tu precisas de saber sobre os ETFs que estão transacionados dentro da União Europeia, e que são aqueles que vais encontrar nessas corretoras que eu acabei de enumerar, e consegues analisar lá tudo. Se fizer sentido para ti, eu tenho disponível no site uma masterclass específica sobre a análise de ETFs. Vou deixar o link na descrição para poderes aceder rapidamente e vais saber tudo o que precisas de saber sobre a análise de ETFs e como é que os podes analisar corretamente para aumentar a tua taxa de sucesso. Por isso, há estas diferenças em termos de compras, enquanto, como eu te disse há pouco, o fundo de investimento vais comprá-lo, por exemplo, no teu banco, ou outras, obviamente, ou entidades que giram fundos de investimento, e ele é comprado diretamente lá com uma cotação diária. O ETF é através de uma corretora, esta ou uma outra que eu disse. Nunca te esqueças que o teu próprio banco provavelmente também terá uma corretora. Também é muito provável que seja mais cara do que estas que eu enunciei, mas ainda assim, se te sentires mais confortável, fará todo o sentido. E eles têm que ser comprados através de lá e vais ter sempre que comprar a um investidor que queira vender e vice-versa. Neste episódio de hoje queria então falar sobre fundos de investimento, ETFs e bolos, e agora já percebeste porque a questão dos bolos, para ficar muito claro que um ETF não é mais do que um fundo de investimento. Há algumas diferenças, claro, há diferenças na forma como ele é transacionado, há algumas diferenças na sua análise, mas coisas muito suaves. Por isso, na verdade, se tu perceberes o que é um fundo de investimento, percebes perfeitamente o que é um ETF e estarás perfeitamente capaz para investir em qualquer um deles. Espero que esta mensagem tenha feito sentido. Se houver alguma questão que não tenha ficado bem clara e que queiras que eu esclareça, basta enviar-me uma mensagem e eu tenho todo o gosto em ajudar-te. Muito obrigado e até à próxima.